boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do seu telejornal. Hoje, precisamente 30 de mês de dezembro do ano 2014. Permita-me agora passar o último comunicado do Conselho de Ministros do ano 2014, presidida por Sua Excelência o Primeiro-Ministro, Engenheiro Domingos Simões Pereira. O Conselho de Ministros reuniu-se no dia 29 no Salão Nobre Francisco João Mendes Chicoté, do Palácio do Governo em Bissau, em sessão especial. A sessão especial destinou-se ao balanço interno dos 6 meses de governação, ocasião que serviu para cada membro do Governo pronunciar-se sobre os resultados obtidos nos respectivos pelouros e uma apreciação do coletivo governamental. Contudo, antes de iniciar a sessão, o Primeiro-Ministro e chefe do Governo dirigiu uma mensagem de fim do ano, na qual fez o retrato do pulsar da ação governativa, envolvidos 6 meses após a tomada de posse do atual Executivo por ele liderado. Para Domingos Simões Pereira, 2014 fica registrado como um ano cheio de grandes momentos, a saber, o Congresso do PSGC em Cacheu, as eleições legislativas e presidenciais, a formação do Governo, a aprovação por unanimidade pela ANP do Programa do Governo e do Orçamento Geral do Estado 2015, a preparação da mesa redonda dos doadores internacionais, cujo percurso inclui a deslocação ao Ghana, o Conselho de Ministros da CPLP em Bissau, conferências de investimento em Portugal, reuniões internacionais em Nova Iorque, Grupo Internacional de Contactos, Conselho de Segurança e Comissão de Consolidação da Paz, a reunião com os embaixadores africanos em Cuba. De igual modo, falou dos grandes esforços internos desenvolvidos em 2014 e que permitiram a regularização dos salários em atraso e a normalização dos pagamentos, a regularização do ano escolar, a prevenção das grandes epidemias de cólera e do ébola, a normalização do fornecimento da corrente elétrica e água no sector autónomo de Bissau, entre outros. Feito o retrato de 2014 e motivado pelos sinais animadores registrados, o Primeiro-Ministro considerou que 2015 será o ano de início da implementação do Programa de Desenvolvimento e, como consequência, exortou os membros do Governo no sentido de governarem sem medo, mas com a produção de resultados palpáveis, evitarem o comodismo dos gabinetes e ir ao encontro das populações com vista ao entendimento das suas necessidades básicas, pois é este o sentido da governação e é este o sentido do mandato que o povo nos confiou. O Conselho de Ministros ouviu de todos os membros do Governo uma apresentação sucinta das realizações ocorridas, dos constrangimentos registrados, permitindo assim melhorar e perspectivar o ano 2015. Neste sentido, o Conselho de Ministros fez uma avaliação positiva da implementação do programa de urgência e exortou a todos no sentido de reforçarem os ganhos já alcançados através da consolidação das reformas incitadas. Depois da exposição dos membros do Governo, o Primeiro-Ministro e chefe do Governo delineou um conjunto de orientações gerais suscetíveis de concorrer para a instauração do novo modelo de governação assente na obtenção de resultados. Para tanto, exortou aos membros do Governo a darem provas da sua maturidade política, ética e moral no exercício do mandato, a imprimirem maior seriedade na resolução dos problemas e a desenvolver ainda mais a capacidade de diálogo e da concertação permanente com as entidades sindicais como condição fundamental para a obtenção de consensos e para o entendimento das reivindicações. Além dos pilares que ocupam, o Primeiro-Ministro lançou um desafio a todos os membros do Executivo no sentido de se associarem aos esforços dos governadores regionais e administradores sectoriais na promoção do desenvolvimento local. Em decorrência, o Conselho de Ministros aprovou o princípio de afetação dos membros do Governo em 38 setores administrativos como conjuntores dos respectivos administradores. O plenário governamental aprovou igualmente o princípio da realização de Conselho de Ministros regionais a partir de 2015.
O Conselho de Ministros, tendo fixado 2015 como um ano de grandes realizações, destacou, em jeito de ilustração, o setor de transporte e comunicação, nomeadamente a criação de uma companhia aérea nacional e a aquisição de navios modernos para garantir o transporte fluvial em condições de segurança e comodidade. Antes de encerrar a sessão, o primeiro-ministro fez a apresentação ao plenário governamental de dois grandes talentos guineenses que nos Estados Unidos da América e no Brasil fazem ecoar o nome da Guiné-Bissau. Trata-se, com efeito, de dois jovens guineenses, a saber, Armando Cabral como um dos melhores estilistas em Nova Iorque e Naulan Sampa como melhor estudante estrangeiro no Brasil nos últimos 7 anos. Apesar da sua tenra idade, Armando Cabral e Naulan Sampa foram reconhecidos pelo Conselho de Ministros como obreiros de excelência. Entrando nos momentos finais de 2014, o primeiro-ministro formulou votos de novo feliz, muita saúde e perspectiva muito positiva para o futuro de todos os membros do governo e respectivas famílias. Feito em Bissau, aos dias 30 de mês de dezembro do ano 2014, na ausência do Ministro da Presidência, Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Dr. Aguinaldo Regala, Ministro da Comunicação Social. Um cidadão nacional de pouco mais de 30 anos de idade foi encontrado morto esta manhã ao lado da discoteca Bambu em Bissau. Um funcionário da discoteca Bambu disse acreditar que a morte do malogrado não está ligada a uma violência sofrida no local, mas a Polícia Judiciária destacou o pescoço partido e prometeu prosseguir com as investigações. O malogrado de pouco mais de 30 anos de idade respondia pelo nome de Antônio Araújo Kampala. Terá tido antecedentes de mal-estar físico antes deste destino fatal que apanhou os familiares de surpresa. Antecedentes iniciais apontam para problemas oftalmológicos. Uno que kita queixa só olho. Eu falei que está muito olho assim direito e terá de noia fusco. Que é o único coisa que kita queixa. Falaram como é que tem medicamento ao lado. Como é que tem medicamento ao lado e comprar ali na farmácia ali. Os restos mortais do malogrado foram encontrados ao lado da discoteca Bambu, cuja gerência já teve conhecimento do caso. Segundo um funcionário local, o ocorrido não está ligado a alguma violência sofrida neste espaço lúdico. Mas morto que a ver que Bambu, ou alguém dá-lo, alguém soltá-lo, não. Eles não mostram alguém que está doente. Sabia, só me tem mesinho lá. Alguns gente estão a confirmar como eu já comprei mesinho ali na farmácia, ali na Arle. Então, eu penso como eu tomo na mesinho, o mesinho mais força e bate ele. Ela também bem que a polícia fica aquela manca, me fica para firmar ali, não vai casa. Ainda falta 2 para 7, não vai. A versão de se tratar de uma pessoa doente afigura-se consensual, mas a Polícia Judiciária detectou suspeições de antecedentes decorrentes de violência física, porquanto o malogrado apresenta pescoço partido. E demonstrou como alguém doente, e tem ali antipalúdico. E tem quartem, e tem metronidazol, e tem outros medicamentos que está usando. Mas também ele suspeita alguma violência que nunca se vinda se constatar de facto se corresponde. Porque o pescoço, para o lado direito, e parece como está partido. E de forma que precisa outros exames, que vai levar o corpo para a casinha mortuária, para fazer outros exames complementares, para poder diagnosticar, para poder afirmar com certeza o que realmente aconteceu com esse senhor. Porque é falar um senhor que está consumindo álcool e está a fumar e por ter múltiplas patologias que pode estar lá, que pode resultar nesta, porque é falar como e aí ainda de tontura, depois cai. E cai, mas essa informação a mim agora se confirma ela, porque não é sinal que bate cabeça, eu falo bate cabeça não corre nem sinal. O que olha raspadura do joelho com o olho do pé, de forma que essa informação tudo que eu falar não tem que coletar ou não fazer triagem, onde você continua a corresponder com que não pode diagnosticar lá nesse caso de morte. Daí que a Polícia Judiciária prometeu prosseguir com as investigações e, segundo o médico legista Sargento Nachi, se os familiares prometerem, os restos mortais do malogrado serão submetidos à autópsia. A família
se concorre para fazer autópsia, para poder confirmar com certeza o que aconteceu. Se aceita também, dito que tem, mas primeiro tem que explicar eles o que é autópsia, qual é o objetivo da autópsia, para poder depois ser certo ou não certo. Para lá da CDAO, no local estiveram as autoridades policiais e os bombeiros que, acompanhados pelos familiares, transportaram o cadáver à morgue do Hospital Nacional Simão Mendes. O país foi palco central da reunião conjunta para o setor da fiscalização das pescas dos países vizinhos da sub-região, da qual tomaram parte Gâmbia, Senegal e a Guiné-Bissau. Da reunião dos técnicos da fiscalização da zona marítima exclusiva, os técnicos dos respectivos países propõem uma nova abordagem de seguimento das atividades das pescas por forma a desfazer a pirataria. No país encontra-se entre nós uma comissão conjunta sul-regional das pescas para a área de fiscalização da zona econômica exclusiva. Tratam-se dos técnicos das pescas do Senegal, Gâmbia e Guiné-Bissau, que desde o passado dia 26 do corrente mês se encontram reunidos para definir uma estratégia da pesca não regulamentada, ou seja, não declarada. As operações ocorrem na 3 países em simultâneo, e começa na norte de Gâmbia, até Senegal, e disse para o sul, tem na fronteira Guiné-Bissau, que Guiné-Conakry. Nós temos 4 meios náuticos no momento na operação. Quer que na ocorra na Gâmbia, quer que na ocorra na Senegal e na Guiné-Bissau, tudo informações. E está centralizado na sala de negociação de negócios, liga centro do comando das operações, tudo informações que está tratado. O país conta com um potencial natural propício onde as espécies marinhas possam desovar, daí a preocupação dos países vizinhos da nossa sub-região. Essa operação, esse último 10 anos, e deve ter lugar meses atrás, mas para ver de problemas de logística, nunca conseguiu fazer. É comandado no começar de 26 e não acabar amanhã, dia 30. É para mostrar como a Guiné-Bissau Castelo só. Guiné-Bissau está inserido na comunidade de nossa zona. Todos os países vizinhos estão interessados na Guiné-Bissau, porque de facto, ele que tem condições naturais de maior quantidade de peixe, de melhor qualidade de peixe, alberga. Se não juntamos tudo para proteger Guiné-Bissau, nem a nós, nem eles. Não é capaz para ficar para comprar sardinha na lata que não vem de Noruega e de outra parte do mundo. A retoma da cooperação com parceiros bilaterais e multilaterais é a nova filosofia da FISCAP. Agora, um comunicado à imprensa da Presidência da República, Gabinete de Conselheiro Porta-Voz. O Presidente da República da Guiné-Bissau, Sua Excelência, Sr. Dr. José Mário Vaz, deslocou-se na madrugada de hoje, terça-feira, 30 de dezembro, à República Federativa do Brasil para assistir à investidura da reeleita Presidente da República, Sua Excelência, Sra. Dilma Van Rousseff. A investidura do chefe de Estado brasileiro terá lugar no primeiro dia do próximo mês de janeiro. Antes do regresso, previsto para o dia 9 de janeiro, o Presidente da República permanecerá alguns dias em Portugal em visita de caráter privado, feito em Bissau, os dias 30 de mês de dezembro do ano 2014. Fernando Mendonça, conselheiro porta-voz. A Guiné-Bissau conta com 200 milhas náuticas na operação de patrulhamento e não consegue cobrir toda esta extensão hidrográfica, pelo que urge a colaboração de meios à disposição dos técnicos do setor da fiscalização marítima. Uma intenção manifestada pelo coordenador da FISCAP quando da reunião dos técnicos da fiscalização marítima e que disse aguardar com o sucesso das operações conjuntas dos países vizinhos, que já está a ser levado no terreno. A organização da operação para mutualizar os escassos meios de fiscalização marítima na zona exclusiva, os 3 países da sub-região propõem uma harmonização de seguimento da atividade da pesca por forma a evitar a pirataria, que neste caso o país tem sido alvejado outrora e com o golpe de Estado de 12 de abril de 2012 veio a intensificar-se. Depois de 12 de abril, Guiné-Bissau e de países
mais alvejado para barcos piratas, barcos de pesca, porque esse Banco de Guiné-Bissau tem assim fragilidades nos meios de fiscalização. Graças a esse tipo de cooperação, está fácil dissuadir piratas e barcos de pesca e INN. Se aquilo não tem dificuldade, é só a Jambadão e era no mar. O mar, no momento, está coberto de 2 meios náuticos, um patrulheiro de Marinha de Guerra do Senegal, de nome Ferlo, com mais uma vedeta local, de nome Sambarsal. Corria tudo nas zonas econômicas exclusivas, fazer abordagens que conseguiu olhar na mar, só para estatística, para falar vos. Kunta Kinte, e navio que não opera nas zonas de Gâmbia, e tem 4 abordagens de navio de pescas, mas todos os navios estão legal, e navio que não opera com licença e não respeita procedimentos de lei geral de pesca. Para o novo ano, a visão temporal da FISCAP é fazer um controle de 200 milhas náuticas por forma a estancar a pesca ilícita na zona exclusiva. O objetivo também com Faragosse é de dissuadir, porque se não se entenda não vai fazer nada, e pior para nós. Nisso não vai conseguir prender, mas assim como é aí. A nós não temos uma estatística razoável, há bem pouco tempo não consegui fazer 8 apreensões de navios em falha em termos de cumprimento de normas de pesca, que lá e torna-me um bocado de respeito no mar, e não espera como que passa na floresta, não quer permitir que passe na mar em Guiné-Bissau. Não tem 200 milhas náuticas. Capacidade de 200 milhas não tem garantido. Mas se todo barco que está a pescar e está tendo radar, basta eu ter sinal como dentro das operações está na mar e ganhar escapanhado. E deve tentar afastar de nossa zona. Se tudo correr como previsto, os melhores dias virão para os países da nossa sub-região que decidiram abraçar este projeto de controle das suas águas da zona exclusiva. Foi impulsado hoje o novo elenco da Secretaria de Estado do Turismo. Trata-se do Diretor-Geral Francisco da Costa e Inspetora-Geral Suzete Ferreira da Gama, que prometeram dar o máximo para o desenvolvimento deste setor. A cerimônia de posse de novo Diretor-Geral e nova Inspetora-Geral do Turismo foi presenciada pelos técnicos desta instituição. Após o juramento, os recém-impulsados prometeram trabalhar com lealdade. Reafirmo o nosso total engajamento em colaboração com todos os funcionários desta casa, em dar o nosso melhor para fazer merecer a confiança, se não ultrapassar a confiança em nós depositada. O desafio para nós é grande. Gostaria só de reiterar a nossa convicção, eu acho que posso falar também em nome da minha colega, em prosseguir avante, em aceitar o desafio, o repto que nos foi lançado, conhecendo o setor, sabendo das dificuldades, mas também tendo como um desafio para não só o aspecto pessoal, mas sabendo que com a colaboração de todos nós, os técnicos, e não só, e dos operadores turísticos, podemos dar avante os propósitos que nos foi incumbido, que é de desenvolver o turismo na Guiné-Bissau. Ao presidir a cerimónia, o secretário de Estado do Turismo fez saber o seguinte. Os recém-impulsados são técnicos desta casa, da longa data, conhecedores deste setor, conhecedores de todas as disposições regulamentares e normativas que gerem o setor turismo. Há um desafio que foi lançado pelo Governo, no qual o Primeiro-Ministro lança o repto dizendo que o turismo deve ser o motor, a alavanca para o desenvolvimento económico deste país. Não tenho dúvidas nenhumas, e acho que nenhuma das pessoas presentes terá dúvida que o turismo é o setor que vai impulsionar o desenvolvimento económico deste país a curto e médio prazo.
Espera-se o máximo empenho deste novo elenco da Secretaria de Estado do Turismo. Decorreu de 28 a 29 deste mês a 4ª Conferência Intercultural da Comunidade de Chulbachil sob o lema Cultura e Desenvolvimento. O presidente da Associação de Filhos e Amigos e Simpatizantes de Chulbachil considera importante a iniciativa que juntou os congêneres radicados no Senegal e na Gâmbia. Foi pela primeira vez que Chulbachil acolheu o 4º encontro das associações de filhos, amigos e simpatizantes da terra de origem, depois das 3 últimas edições realizadas no Senegal e na República da Gâmbia. Trata-se de uma iniciativa de reflexão sobre a identidade sociocultural, um reencontro com as raízes. Chulbachil, o ato que hoje testemunhamos é, sem sombra de dúvidas, um ato de capital importância. E tanto como os outros já realizados até aqui, vai marcar uma página na história da comunidade de Tchur em geral. Pois, pela primeira vez, no solo pátio de Amílcar Cabral, concretamente na povoação de Chulbachil, ou melhor, na povoação de Churwenk, se reúnem em conferência todos os seus filhos, amigos e simpatizantes vindos de diferentes países, cidades e tabancas para, em conjunto, analisar e contribuir no desenvolvimento da comunidade que nos viu nascer, que viu nascer os nossos pais e os nossos avós. Os nossos objetivos são o quê? São unir os filhos de Bachil, tudo Bachil. Não há uma particularidade, Bachur, Bachil, Chur, Brek, Chur, não sei, mas todos os filhos do Chur. Os que estão aqui em Guiné, os que estão também fora. Quando nós chegamos aqui em Chur, em Bachil, precisamente também em Guiné-Bissau, sentimos uma coisa estranha, mas estranha do ponto de vista positivo, porque chegamos na terra-mãe, a terra que nos deu os nossos pais, os nossos pais que saem daqui para buscar, irem para os outros lados. Que manda não bem para se eu sair do Mandiago, filho de Mandiago, mas eu consigo que eu saio nela. E que preciso for contingentes como a boa Mandiago. Mas é importante para o pai ainda que o parido nela, ainda que o raiz sai nela, para o poder contingentes como a boa filho de Mandiago. Mano não bem. Desde que não bem nós estamos contentes para ver manga de gente está ali, manga de coisas possíveis como ela própria que conceba e conciliamos, então isso contente demais. O Régulo local lançou um desafio para os pesquisadores na perspectiva da nova geração conhecer a história da terra dos seus ancestrais. As jovens, para eles é também rédea no processo de pesquisa de que é historial de Chur. Nós deles algumas pistas de massacres que faziam na Chur desde 1914, né? E no decorrer da Grande Guerra Mundial. Na Chur aconteceu guerra sangrenta que Teixeira Pinto e Abdunhai para derrota do reino de Chur, para bem imposto de palhota. Não lembram deles esse? Peter Mendes, Papiadel, René Plaisir, Papiadel, mas não me estimasse, não me estimasse senta na mente de cada mandiaco de Chur e não me lançar esse desafio extensível a historiadores de Guiné-Bissau. Tem muita coisa para escrever, tem muita coisa para ser dado a novas gerações. A próxima conferência ainda sem data e local marcados, mas tudo indica que a capital senegalesa será palco da 5ª edição. Entretanto, o presidente da comissão organizadora da 4ª Conferência Intercultural da Associação de Filhos e Amigos e Simpatizantes de Chulbachil considera que o objetivo do encontro foi alcançado. A conferência ficou marcada por debates em torno da criação de uma confederação de associações com vista à dinamização e fortalecimento da coesão interna de filhos de Chulbachil. O trabalho foi curado de êxito, do ponto de vista de balanço, porque atividades que no programa não realizaram e hoje culmina com aquilo que para nós essência desse encontro
que faz com que todas as associações que estão nesses países que nós chamamos, Dakar, Ziguinchor, Gâmbia, Guiné-Bissau, França, Portugal, etc., de tudo, associações de filhos de Tchuro que estão em todo canto do mundo, e aceitam por unanimidade a afirmação de uma confederação de manjagos de Tchuro. Manjagos de Tchuro, e que é de Tchuro Bachil, manjagos de Tchuro na sua generalidade. Com emenda, os conferencistas aprovaram o Estatuto de Associação de Filhos de Tchuro Bachil, facto que deixou satisfeito o presidente da comissão organizadora do evento, Vincent Mendes. Não falar de aprovação do Estatuto, porque a ECOVBA, nem momento, formalmente, no ponto de vista legal, que existe nem momento de Comá, esteja aceite a afirmação de Comá, a confederação existe. Agora fica-se formalização para poder ter a personalidade jurídica, porque a organização está tendo a personalidade jurídica depois de se registro na cartório notarial. E que procedimento não é coisa fácil, para ser aqui trâmites legais de criação de uma organização, quer a ONG, a Federação, ao abrigo de lei que está regindo no país, para poder formalizar, para ter a personalidade jurídica, para poder ter interlocutor com o próprio governo de que próprio país, de forma a poder andar em mãos dadas. Mas também, e mesmo e que formalizado, e que significa como é que existe. Associado, CETA, como existe confederação hoje. E que é que fez sério como estatuto aprovado, com sua alteração, com emenda, e ainda criar uma comissão ad hoc, por fora, bem melhorar, introduzir aquela emenda, melhorar algumas contribuições para poder cumprir tudo que é formalidades legais, para se legalização na cartório notarial de Guiné-Bissau. A quarta conferência ficou marcada por 3 aspectos fundamentais: a criação da Confederação de Filhos de Bachil, o reencontro com filhos da terra e o redescobrimento das tradições deixadas pelos antepassados. Com as imagens de Alberto Pereira Estevão Mané, TGB, Bachil. Agora um aviso do Ministério da Defesa Nacional, Estado-Maior-General das Forças Armadas, Direção Central de Operações e Treino. Por ordem superior, a Direção Central das Operações e Treino do Estado-Maior-General das Forças Armadas avisa toda a população em geral, militares e paramilitares, de que durante a comemoração da quadra festiva do Ano Novo é expressamente proibida qualquer tipo de disparo de arma de fogo, lançamento de foguetes sem autorização superior. Ainda comunica que quem for apanhado a praticar este ato será punido conforme a lei. O Estado-Maior-General das Forças Armadas pede e agradece a colaboração de todos, feito em Bissau os dias 30 de mês de dezembro do ano 2014, vice-chefe da Direção Central de Operação, Adlai Ba Coronel. Cerca de 500 mulheres vindas de todas as regiões do país terminaram esta manhã uma ação de formação promovida pela Plataforma Política das Mulheres da Guiné-Bissau. Durante 5 dias, os membros desta organização feminina foram capacitados na adoção de leis que protegem as mulheres. Depois de reforçarem as suas capacidades no que se trata da noção de leis que lhes protegem, as mulheres membros da PPM debateram e chegaram à seguinte conclusão. A PPM precisa ter uns instrumentos e a capacidade de negociar a sua agenda. É preciso uma maior divulgação das leis que protegem as mulheres. É urgente a promulgação da lei sobre as violências baseadas no género. Irá aumentar a eficácia na participação das mulheres em todos os domínios da vida política, econômica, social e cultural. De acordo com a primeira vice-presidente da Plataforma Política das Mulheres, a ação de formação que encerra hoje é um dos resultados do trabalho árduo desenvolvido pela sua organização. Para chegarmos aqui hoje e podermos estar nesta comemoração, não foi uma simples reta. Tivemos percalços, tivemos dificuldades, noites em claro, fazendo programas que depois sofreram alterações, não só em termos de datas, mas também dos próprios facilitadores. Apesar de tudo isso, tivemos também muitos apoios,
aos quais reconhecemos esforços dos nossos colegas, membros do Comitê de Gestão, que trabalharam incansavelmente para que essa formação tenha lugar. Em relação ao financiamento para o ano 2015, a PPM já recebe garantias de alguns parceiros internacionais. Gostaria de assegurar que a UNOGBIS está determinada em apoiar no futuro as iniciativas para implementar as estruturas da plataforma política de mulheres em todas as regiões e em 16 setores dessas regiões. Onde mulher na fala PPM kuma e não continua essa colaboração que nesse plano estratégico 2014-2015 na tudo domínio. Ao presidir o ato, Teresa Sankandoi, diputada eleita no Círculo 20, apela às mulheres guineenses para redobrarem esforço no sentido de conquistarem os lugares de destaque. Para Deus dando vida e saúde. Para próximas eleições, quando vim, para não voltar para a mulher, para não cumprir 15 anos. Pelo menos não tem nem que não caia engaçar. Presidente da República, mas para não ter mulher primeira-ministra dessa República. O seminário de reforço da capacidade dos membros da Plataforma Política das Mulheres da Guiné-Bissau foi financiado pela ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres. Os jovens do bairro militar não se entendem sobre a liderança da rede das associações juvenis RAS-BM. Só na última semana realizaram-se 2 assembleias gerais. A primeira foi convocada a pedido do presidente da antiga direção, enquanto que a segunda foi convocada pelo presidente da mesa da Assembleia Cessante, Mamadou Kanté. A situação de fragmentação em que se encontra a rede das associações juvenis do bairro militar resultou na realização de 2 assembleias gerais no espaço de uma semana apenas. A última teve lugar este fim de semana nas instalações da Escola Jorge Ampa e terá resultado na eleição de Vladimir Kouadé à testa da organização ao derrotar o seu único adversário, Romão Naísna. Verdadeira democracia começou no bairro militar depois de 10 anos de uma liderança e criam ruptura para ver como e organizado a Assembleia Geral. Então, nesse sentido, eu não fica muito satisfeito que esse resultado, não pensa, é um resultado que sai na uma verdadeira democracia, onde que o bairro militar que sai a ganhar, cujo um candidato que é entendido como que só esforço de todos os jovens a nível do bairro militar e não permitir fazer avante aquilo que é anseios e aspirações dos jovens do bairro militar. Parabenizar o adversário que foi o justo vencedor, de acordo com normas de democracia, e assim, estava a falar de outros grandes sucessos na vida, para trabalhar, para contar sempre que apoio quanto às situações sempre. A minha sempre para continuar para bairro, que é a prioridade. Não só para ganhar eleições ou impir racou para trás. A minha trabalhar para o desenvolvimento da comunidade, que é o bairro militar. De relembrar que no início da semana passada, a ala da antiga direção já havia realizado uma Assembleia Geral, na qual o mandato do presidente cessante foi renovado para mais 4 anos, tendo em conta algumas alterações estatutárias. Um pleito viciado, segundo Mamadou Kanté. Na qualidade de presidente da mesa da Assembleia, a nós não temos um desentendimento anteriormente e bem tem um memorando de entendimento com o Movimento Nacional de Sociedade Civil, onde que não dá orientações para não criar tudo condições para realizar a Assembleia Geral. Naquela ordem de ideia, na base daquele memorando de entendimento, começar a criar condições, então não tem data marcada para a Assembleia e distribuído tudo organizações convite inclusivo direção cessante. Passando 2 dias de direção na pessoa desse presidente, está mostrando como ele e que concorda com aquela data. No entanto, esse foi para telefone e na pedi para pular na data que ele emitiu, 2021. Entretanto, contra ventos e marés, a ala do presidente da mesa decidiu avançar para a Assembleia Geral. Suma não marca data, não quer desistir com a data, não mantém firme na posição e não realiza aquilo. Assembleia Geral, 3 sessões, que a OSC fazia essas 3 sessões, não consegui eleger corpos, não é que nato de no início, não confrontado com documento de polícias de esquadra de bairro militar, mostrando como e tem uma ordem superior de comissariado que dá instruções para impedir
tudo o trabalho que nós realizamos. Não mostramos como nós podemos realizar. Aliás, nós está de lei e nós está protegido também para que lei. Entretanto, eles é que têm aquela competência de bem interromper no trabalho. Agora, a Matidjane Seydi insurge-se contra esta Assembleia Geral que qualifica de ilegítima e cujos realizadores acusa desacato não só às deliberações do Presidente, órgão máximo da rede, como às ordens das autoridades policiais. Entretanto, o presidente da antiga direção reeleito na primeira Assembleia disse que a última carece de legitimidade porque foi convocado por um presidente de MES que já havia sido exonerado. O presidente da antiga direção da RAS, cujo mandato foi renovado na semana passada, afirmou que, em conformidade com o Estatuto, já tinha exonerado Mamadou Kanté das funções de presidente da mesa da Assembleia, pelo que este não tem legitimidade alguma de convocar uma Assembleia Geral. Ex-mesa da Assembleia e Mamadou Kanté, que Ansumani Keta e dos elementos, mas esses nomeados para um despacho de presidente, a mim que nomeia-lhes. E mesmo mais, antes de nomear-lhes, nos honoráveis de outros gente. Nomeia-lhes. É que aqui despacho. E ao saber que o presidente que pode nomear que pode exonerar-lhes. É o presidente e responsável para o funcionamento integral de organização. Daí o presidente pode nomear e pode exonerar. É muito normal. Todos os membros de RAS que elegeram foi o presidente. Essa é a tradição na RAS. Entretanto, para Mamadou Kanté, tudo isso resume-se a uma única frase apenas: a conservação do poder. Eu podia falar o que está em causa exatamente nesse problema? O que está em causa, talvez, alguém me se continua mandato. Mandato, sim, requisitos, e afastar estatuto, e cria-se leis, elso, e desse cabeça, mandato. E esse que está em causa, provavelmente. Porque a nós não está na base de uma orientação de normas que regem a associação, ou seja, rede. Entretanto, nós somos sujeitos para acompanhar aquelas regras. No entanto, o procede de uma forma unilateral, o vai querer daqui realizar a Assembleia Geral para aquele presidente, sem presença de secretária-geral, sem presença de Conselho Fiscal, sem presença de mesa de Assembleia Geral. Uma acusação minimizada por Matidjane Seydi, que contra-ataca acusando Kanté e a equipa de caírem numa expectativa frustrada. Sabe que a expectativa de Kuma é na convocar o Babin trabalhar na nova direção, mas é que sai da eleição. Se o que foi caso, é que fazer parte de nova direção, é começando a desinformar. Tenta desinformar, não, e tem Assembleia Geral de uma forma ilegal, que coisas assim. Bom, perturbando assim, para trabalhos que nós temos, para compromissos que nós temos, no momento RAS na gera mais de 4 projetos com diferentes organizações de peso. Então, nós já para cá perturbarmos o trabalho, não entra com ação judicial contra eles. A camada juvenil do Beiro Militar numa frenética luta para o controle da RAS, numa altura em que a rede gera 4 projetos de acordo com a direção da mesma. As mulheres agricultoras da Associação Paragatem de Bulama lançaram um grito de socorro ao governo e à comunidade internacional no sentido de apoiarem financeiramente. A referida organização foi criada em 27 de março de 2009 com o objetivo de melhorar as condições de vida das mulheres da ilha de Bulama. A Associação Paragatem das Mulheres Agricultoras de Bulama está a passar dificuldades relativas à falta de água e pragas nas hortaliças. Por isso, pede apoio financeiro do governo. As agricultoras falaram das suas dificuldades com que estão a deparar no dia a dia. É outro ali, é que é da nessa. Quando eu coisa pula ali na cansa assim, nós litrava que até chamanha. Aquilo é tudo não tá pili. Tudo que é dano se não tá pul tudo. Mas bicho que tem que dar na ele, bicho e dar na ele água tão ano passado que esse ano. Preocupação são de água que não tem. Água não dá não falta. Para não achar alguém cobar no fonte puna anilha. Ninguém duas fontes sim, pelo menos. Ninguém duas fontes está ajudando. Para ajudando, para o governo ajudando com aquela lá. Não pedir não. Com quem tem boa vontade. Para ajudando com aquela. Para ter paciência, ter duro em nós. A associação é tudo lado. Na Bulama é que tem. Mas ali não vem fazer assim, firma. Não me se pode contra mais que sim.
Primeiro que está na cansando né cauli. Boy é quando passar de trabalhar nela até pali. Mas nada acaba ali para ver no catene água. E o cobar é 3 fontes. Te gosto nada ainda. Cada fonte que o cobar e cai. Aquele outro que pura anilha, aquela bindade só e vira e cai tudo. Não consigo como aqui fazer. Beber corrente de água e cai. Não fica assim, não catene água, não mata só a cabeça que trabalha. Nem pode como nem pode com seco can. Não catene água. De nada para amanhã que não sai na casa. Não fica nem cauli até a hora ali. Não fica meninos. Aí em por riba para a cozinha, só para bater pera que fonte lá, vizinhos que tá batendo água. Agora quando não é seco, não tá pera, o que tem é mais bocado, não vai escuro, não bem rego aqui. Augusto Quebá falou da falta de apoio por parte do governo e ONGs e demais parceiros. Para tirar produto para chegar para outros regiões ou outros setores é difícil. Porque tem transporte para o qual para Bissau. Até não ter dificuldade de fazer um transporte para fazer supervisão na tudo hortas que está no setor Bulama, porque para que tem em si não tem cerca de 23 núcleos hortícolas que cada mês não tem que sair a fazer supervisão para saber quais problemas que tem, para identificar problemas de praga, falta de água, como é que está a vedação, como é que está na decorrer produção. E por bem que caula nunca tem meios. Não precisa de motorizadas. Por exemplo, a Camba São João, tem cabela, não tem horta na Girogalinha, não tem horta de Bulama de Base, está a cerca de 25 km. Tudo não precisa de um bocado de meios para não poder chegar lá. Por exemplo, ONGs, pediu a pera que tem na Bulama, Associação de Mulheres, e também não me se apelem de gente como ONGs que estão na Bissau. Não me estipe deles. Mas também tem Bulama, também tem Buba, às vezes é Baia Bafatá, é Baia zonas de norte, mas a zona do sul, concretamente na Bulama, é que também. Boy, o único ONG que estava no Parapali era a mim, que não para até aos eles que dão nos apoio. Mas não me outro ONGs. Pega bem se acabar na outra zona lá, é para falar Bulama. A Associação Paracatem foi criada em 27 de março de 2009 com o objetivo de melhorar as condições de vida das populações camponesas do sector de Bulama e conta com o apoio da AMI e FAO. Esta notícia por um ponto final na edição de hoje. Muito grata pela disposição e até amanhã, à mesma hora.